Bom, depois da vitória de ontem do Vasco em cima da Ponte Preta por 2-0, saiu hoje a seleção da galera e o Vasco emplacou, colocou 6 profissionais dentro dessa seleção, contando o técnico Lisca e 5 jogadores. Eu vou trazer para você quais são esses jogadores, com destaque para o Caio Lopes, que foi eleito o craque da galera. Fez um golaço, primeiro gol dele como profissional. Vou trazer também uma matéria do Michel Angel Ramírez, que foi o treinador do jogador que o Vasco contratou hoje. Você vai lembrar do Michel Angel Ramírez? Ele foi treinador do Independente Del Valle, veio para o Internacional, acabou não dando certo, está nos Estados Unidos, e ele falou sobre o jogador que ataca muito os espaços vazios, é um jogador de muita velocidade, não é um jogador do drible curto, do futebol no curto espaço. Vou trazer para você tudo que ele falou nessa matéria, e inclusive que é um jogador que precisa muito de apoio e carinho. Mas logo no Vasco da Gama, jogador com dengo, tá de sacanagem, né? Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo pro canal, contando sempre com o seu joinha, o seu like, que é fundamental para esse vídeo ser indicado no YouTube. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilha e segue também o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram. Vamos falar de futebol, vamos falar de Vasco da Gama, segunda-feira. Galera mais aliviada com uma vitória importantíssima, como a gente falou no vídeo de pós-jogo de ontem. O Vasco ainda está na 10ª colocação, tem muito para remar para poder sair. Se perder, volta tudo de novo com poucos jogos. Então é importante manter essa pegada e ganhar do Brasil de Pelotas na quinta-feira, para aí sim a gente voltar ao páreo. Hoje saiu a seleção da galera do Campeonato Brasileiro da Série B, né? E o Vasco predominou essa seleção junto com alguns jogadores do Botafogo, com destaque para o Caio Lopes, como eu falei, que foi eleito o craque da galera. Foi seu primeiro gol como profissional. Lógico que tem gente que fala, não foi golaço, que a bola desviou, não importa, bateu, colocou lá dentro, e o que importa é isso. Foi gol, o primeiro gol dele como profissional e eleito o craque da rodada, um volante que arrebentou. E vamos ver se o Lisca vai ter mesmo peito para manter o jogador. Você vai lembrar que o Lisca, quando perde lá pro Operário, vai para uma live chacoalhar e dizer que agora ele vai ter que ser ouvido, agora ele vai fazer do jeito dele, e ele coloca o Caio Lopes. Agora a gente não sabe se ele colocou porque essa era a ideia dele na coletiva, eu vou mudar o time, ou se foi por causa dos desfalques. A gente não tinha o Rômulo, a gente não tinha vários jogadores ali suspensos, machucados, e aí acabou que, inclusive o Bruno Gomes estava com o ombro machucado, mas segundo o próprio Lisca, o Bruno Gomes não ia ser o titular na partida. Então pode ser que ele seja assim uma opção. Vamos torcer para que ele não tire ele, para colocar a dupla Rômulo e Andrei no jogo, no próximo jogo. Rômulo, Andrei e Marquinhos Gabriel, é para matar o torcedor de raiva tudo de novo, né? Mesmo que seja contra o Brasil de Pelotas. A gente sabe a dificuldade que foi para ganhar do Brasil lá, de virada, aquela confusão, briga no final com o Marcelo Cabe e o filho dele, enfim. Aí eu vou falar da seleção da rodada, que teve o Lisca, o melhor treinador eleito, né? Os zagueiros Castan e o Canu, lá do Botafogo. Os laterais, o Zeca e o Léo Matos. Volante, o Anderson, o Shoa do Remo, e o Caio Lopes, né, do Vasco. Os meias, Chay e Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel está na seleção da rodada, deu assistência, jogou ali os 30 minutos do primeiro tempo, até legal. Depois que cansou, não jogou mais nada, mas entrou na seleção da rodada. E no ataque, o Nicolas do Goiás e o Navarro do Botafogo. O Nicolas do Goiás está arrebentando, esse jogador que era do Remo, né, que no Remo é o Pedro, do Paysandu, que fez de tudo para vir pro Vasco da Gama, e o senhor Alexandre Pássaro ficou ali cagando goma, dizendo que quem procurou o Vasco foi o empresário do jogador, e fez umas condições para trazer o jogador no fiado. Enfim, tá arrebentando no Goiás, um atacante do caramba, perdendo, e é bom na bola aérea, é um jogador de raça, e acabando deixando passar uma oportunidade, porque a gente foi buscar no mercado só refúgio, jogadores por nome. Falar em buscar no mercado, o Vasco contratou um atacante de lado de campo, né? E eu falei desse atacante hoje mais cedo, que joga pelo lado esquerdo, embora seja direito, que é o John Sanches. E aí um treinador, ex-treinador dele, que é o Michel Angel Ramírez,
falou, deu uma entrevista, não, ele falou para o jornalista do GE sobre o jogador e eu vou trazer a matéria aqui para vocês, tá? O torcedor do Vasco acordou nessa segunda-feira com novidades logo cedo. O clube anunciou a contratação do atacante equatoriano John Sanches, 22 anos, que será emprestado por 1 ano pelo Independente Del Valle, com a opção de compra em definitivo, prevista ao fim do contrato. Trata-se de um jogador bastante habilidoso, veloz, mas que precisa de espaço para render seu máximo. Revelado pelo Manta Futebol Clube, clube bastante jovem, foi fundado em 1998, que atualmente joga a segunda divisão do Equador. John chegou ao Independente Del Valle ainda nas categorias de base e em 2018 foi cedido ao Aliança Cotopaxi, clube situado na cidade de Latacunga, que funciona como uma espécie de time B do Del Valle. O início de sua trajetória no profissional do Independente Del Valle se deu em 2019, ano em que ele despontou e foi um dos principais jogadores na campanha que culminou com o título da Sul-Americana. Hoje no Charlotte Futebol Clube dos Estados Unidos, Miguel Ángel Ramírez foi seu treinador naquele time, aí abre aspas para o treinador. O John é um menino muito bom, sério e responsável, mas precisa de apoio e carinho para poder render em alto nível. Necessita-se se sentir importante, valorizado, disse ao GE o técnico espanhol. Ele é excessivamente rápido, ataca muito bem os espaços, só tem mais dificuldade em espaços curtos, porque o primeiro domínio não é muito bom. Não tem o contra um bem no espaço curto ou driblando. Precisa de espaço, aí sim ele se destaca. Completou o Ramírez, acrescentando que é benéfico para ele um jogo mais físico e menos técnico, como muitas vezes o caso da Série B no Campeonato Brasileiro. Tá aí o Miguel Ángel Ramírez falando do jogador recém-contratado pelo Vasco. Deixa a sua opinião sobre o que você achou dessa contratação, curte o vídeo, deixa o joinha, compartilha e eu vou deixar a minha opinião sobre a contratação do jogador que eu deixei lá no Instagram, trouxe o vídeo aqui para vocês, tá? Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. Fala aí pessoal, tudo bom? Vou fazer esse vídeo aqui pro Instagram para fazer meio que um desabafo, né? Principalmente com relação à contratação desse jogador aí, o Sanches, que é um equatoriano, e isso tem causado muita discussão em grupos, muita gente dividida em criticar, outros em vamos ver como é que é, outros em elogiar. Eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque assim, eu não quero, essa gestão que está no Vasco da Gama, ela não me representa. E é óbvio que eu não quero que o Jorge Salgado e a sua trupe continuem no Vasco da Gama. Torço para uma reversão e para que o projeto Somamos seja implementado no Vasco, juntamente com o idealizador do projeto, que é o Léo Viciano. Mas isso não pode me fazer também fazer críticas só por fazer, só por causa de política. Quando o Vasco contratou o Marquinhos Gabriel, o Michel e o Rômulo, eu critiquei pra caralho, porque eu já conhecia os jogadores e eu sabia que não prestava. Eu sabia que o Michel estava voltando de uma cirurgia, inclusive coloquei isso em uma capa de um vídeo. Eu sabia que o Rômulo é um ex-jogador em atividade, lento. Eu sabia que não ia dar certo o Marquinhos Gabriel, que não deu certo em time nenhum. Agora, quando o Vasco contrata um atacante, e eu creio que a prioridade é a defesa, mas provavelmente eles não estão tendo competência para contratar defensores e pintou uma oportunidade de negócio com um atacante que estava dando sopa no mercado e trouxeram um jogador, eu não vou abrir um vídeo para ficar xingando, criticando, falando, porque eu quero um projeto no Vasco. Muito pelo contrário, eu vou esperar e vou torcer para dar certo. Até porque eu prefiro que eles continuem buscando soluções para tirar o Vasco desse lugar onde eles enfiaram, desse buraco, para que o Vasco tenha condições de voltar para a primeira divisão, para quando haver uma reversão na justiça, o leve pegar o Vasco até numa situação melhor do que ele se encontra hoje. Então a gente tem que separar nessa hora o ranço político para poder fazer avaliações com razão e não com o coração. Quero que o Vasco suba para a primeira divisão, quero que o Vasco ganhe do Brasil de Pelotas, do Avaí, do CRB, do Cruzeiro e que a gente tenha a possibilidade de pegar um time em condições melhor, porque aí vai ser melhor também para o projeto Somamos. Independente de política, a gente tem que torcer para o Vasco dar certo. Se o jogador for ruim e não prestar,
aí a gente vai criticar. Se as pessoas que estão criticando conhecem o jogador, parabéns, então estou fazendo uma crítica pautada em conhecimento. Como eu não conheço, eu não vou criticar só porque eu quero o projeto Somamos dentro do Vasco. Vou torcer para dar certo, seja bem-vindo ao Vasco da Gama, vou torcer para a gente ganhar sempre e vou torcer para o Leven e o projeto Somando serem implementados dentro do Vasco e que esses caras que entraram da maneira que entraram saiam do Vasco, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.